Flamengo tem dinheiro, vai lá e contrata. Quem não tem, fica olhando. Tem a garagem cheia de carro, né? Quem não tem, fica olhando. Houve época que era o contrário, né? O Flamengo ficava vendo os outros contratando. Agora os outros assistem o Flamengo contratar. Eu continuo achando o Flamengo favorito. Como se essa fosse a final, poderia ter. É uma semifinal com cara de final. Sim. Perfeito? Mas o Flamengo seria o favorito para mim. Torcedor do Mengão, bom dia para você que está chegando aqui no canal. Bora começar o dia já informado, atualizado com as últimas notícias do Flamengo. Mengão que segue de olho em mais reforços para essa temporada de 2024 e segue também a preparação para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Vai ter Fla-Flu no sábado, primeira partida da semifinal. E vamos ver aqui o que a mídia esportiva está falando dessa possível chegada do volante Maicon e também já projetando essa primeira partida da semifinal Fla-Flu no sábado. Créditos do vídeo ESPN Brasil, tem também um trecho da Jovem Pan Esportes, link dos canais oficiais aqui na descrição como créditos ao vídeo. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Vamos falar sobre esse reforço rubro-negro. Chega e joga? Léo Ortiz em 2024 comparado com Fabrício Bruno e Léo Pereira. Ele jogou mais 10 vezes contra 7 do Fabrício Bruno e 8 do Léo Pereira. Posses, recuperação, né? Recuperação de bola e tudo mais, posse de bola recuperada, na verdade, bolas rebatidas e duelos aéreos. Tudo aí em média, então isso facilita a comparação. E dá para ver que ele leva vantagem em bolas rebatidas e em duelos aéreos e em posses recuperadas. Aí os dois zagueiros que já estão no Flamengo levam vantagem, mas aí entra também a questão do sistema do Tite, que vem funcionando, virou uma força rubro-negra em 2024, a zaga do Flamengo, Marcela. Pois é, isso aí é aquela dor de cabeça boa que treinador adora falar, né? Chega o jogador, o zagueiro que ele tanto queria, que o Tite tanto quis para a temporada, tá confirmado. E agora? Como é que ele vai organizar isso? André Kfouri, boa noite, Oi, responda Marcela. pra gente. Boa noite, Ubiratã, boa noite, Felipe, uma ótima noite a todos. Finalmente o Léo Ortiz chegou, um pedido do Tite há muito tempo, uma longa negociação, a gente falou tanto dela aqui, aparentemente demorou um pouco mais do que seria normal, por causa dessa corda sendo puxada para um lado e para o outro. O Léo se comportou bem, de maneira profissional, continuou cumprindo suas obrigações no Red Bull Bragantino, deixando claro que gostaria de ver essa transação concluída e agora finalmente ele chega com as autorizações que o Flamengo precisou buscar para ele ser escalado nas diversas competições, senão não faria sentido. O principal prejudicado seria o próprio Léo Ortiz, que, claro, né, teria de passar um tempo aí sem jogar. Não vai acontecer isso e a questão é quanto tempo ele vai demorar para ser titular no time do Flamengo, porque é para isso que ele foi contratado. Não dá para imaginar um esforço como esse, do ponto de vista financeiro, inclusive, para um jogador que chegaria, mesmo num grupo tão qualificado, tão estrelado como o do Flamengo, para esperar uma oportunidade. O Tite pediu, é claro que ele não vai ser titular no próximo jogo, nem na outra vez que o Flamengo atuar, mas essa é a ideia para ele, esse é o plano. E dá para entender perfeitamente, sobre isso a gente conversou também, por que será que o Tite quis tanto que o Léo Ortiz fosse contratado. Ele é um zagueiro de ótima leitura, ele tem muitas qualidades no início dos movimentos ofensivos, ele tem um primeiro passe que é muito preciso, que é muito inteligente, é muito orientado, ele chega na área adversária para a bola aérea também com qualidade, é um jogador que faz o seu papel defensivo cobrindo o campo de uma maneira muito elogiável e a minha impressão é que, assim como aconteceria isso se ele permanecesse no Red Bull Bragantino em termos de sequência de carreira, nós vamos ainda ver um Léo Ortiz melhor do que nós já vimos até agora. Eu acho que isso aconteceria se ele permanecesse no clube onde ele estava, mas agora com mais holofotes e uma companhia indiscutivelmente melhor, ele vai dar um passo à frente na carreira individualmente também. Pois é, Bira, a gente fica pensando e a gente fala, ele não vai ser titular na próxima partida porque a gente conhece o Tite. E o Tite fala tanto de merecimento e a zaga vem respondendo tanto que a gente não imagina que ele simplesmente vai tirar, imagino que o Fabrício Bruno, para colocar o Léo Ortiz assim de cara. Mas a gente imagina que isso vai acontecer, a não ser que o Fabrício Bruno não esteja à disposição do Tite, que facilitaria até a vida dele, né? Ou se a própria parceria Léo Ortiz e Fabrício Bruno se mostre muito adequada também ao Flamengo e, no final das contas, o Léo Pereira, que vem muito bem, acabe sendo quem sobre. Mas
o Flamengo tem 3 opções espetaculares, isso porque a gente nem mencionou o Davi Luiz ainda como uma opção. O Flamengo está preparando para ter times, para poder revezar mais jogador também, para poder rodar um pouco mais. Tem Copa América, apesar de eu achar que na zaga não é tão provável que jogadores que atuem no Brasil sejam tantos convocados. Sim. A zaga tem muito nome forte atuando lá fora, ainda que o Murilo do Palmeiras tenha sido chamado dessa vez. Mas o Flamengo até ganha a possibilidade de poder experimentar um sistema com 3 zagueiros em determinado momento, apesar de não ser muito a do Tite. O Flamengo ainda tem essa possibilidade, porque tem jogador para isso. Tem 4 zagueiros, você pode usar 3 e ainda deixar um ali como reserva. Então, o Flamengo tem várias possibilidades ali, ganha mais força. E acho que é um diagnóstico também do que o Flamengo fez, é que em determinados momentos o time não conseguiu manter o nível, então poder rodar mais. Nem que seja para tirar o jogador em uma fase. Às vezes ele não está machucado, às vezes não é rodar porque está machucado ou porque está cansado. Mas o jogador entrou em uma fase, você troca. E depois quando ele volta a boa fase, você põe de volta. Você sempre vai ter alguém para colocar no lugar. Acho que o Flamengo está trabalhando muito pensando nisso. E, bom, se o Flamengo está com dinheiro e o Flamengo trabalhou para ter esse dinheiro e isso é muito saudado por todos, tem que aproveitar bem, né? Tem que aproveitar para montar um elenco condizente com isso. E tem aproveitado, né? Porque que time é o Flamengo? É impressionante. E a gente está conversando sobre o que é realidade e houve muitos rumores hoje envolvendo o Maicon do Corinthians. A gente já vai falar sobre esse assunto, com informações desencontradas e tal. A gente vai fazer esse apanhado, tanto com o enfoque corintiano da história, como o rubro-negro. Mas, André, times são lembrados às vezes por características, por personalidades, por jogadores específicos. A temporada está só começando. Só. Mas existe, na sua opinião, o potencial do Flamengo 24 ser lembrado pela zaga, uma vez que o começo é de uma zaga com nomes tão vistosos do meio para frente, ser a zaga o ponto central? Eu acho que não, Felipe, porque os jogadores que são brilhantes mesmo, e aí isso não significa que na comparação com os defensores eles sejam, né, a diferença técnica seja muito grande, mas o que acaba chamando a atenção da maioria das pessoas é o cara que dá o belo passe, é o cara que dá a assistência, que deixa o companheiro na cara do gol, é o artilheiro, seja quem for, né? Os jogadores mais envolvidos com a parte ofensiva, aqueles que atuam mais perto do gol, os Brunos Henriques, os Gabigols, os Arrascaetas. Não existem tantos, mas a gente fala no plural, porque a gente está falando do Flamengo e é uma reunião de ótimos jogadores já há alguns anos. E são esses aqueles que, assim, de quem o público em geral gosta mais, fala mais e quer ver em campo. Agora, é capaz, eu acho que isso é possível, a sua pergunta é interessante, que seja um time lembrado tanto pela sua solidez defensiva quanto pelo seu brilho no ataque. Isso pode acontecer. O Tite ele tem conseguido até agora, mesmo que nessa fase do calendário brasileiro de futebol, o Flamengo não esteja sendo testado da forma como será no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, etc. Mas o Tite tem conseguido, nesse processo de montagem do time dele, né, do ano passado, não era bem dele. Terminou 23, fazendo as observações que ele precisava e garantindo que o Flamengo estivesse na fase de grupos da Libertadores. A partir da pré-temporada, ele traz as coisas para si, assim, agora é o meu futebol que eu quero que esse time pratique. E é isso que a gente está vendo. Um início em que o torcedor não gostou muito, porque a coisa parecia defensiva demais, mas era uma questão de enfoque nos momentos necessários. Aí a tendência é o Flamengo mais confiante, ceder menos ao adversário. Os números, pelo menos até agora em campeonato estadual, de chances cedidas e gols sofridos são excelentes. E o Flamengo, a partir do momento que consegue ter essa solidez, deixa que as coisas sejam resolvidas pelos jogadores que habitualmente vão fazer isso e devem fazer isso por toda a temporada. Mas é possível que a gente fale de um Flamengo tão forte no ataque quanto na defesa. E hoje chegou a informação que o Flamengo teria procurado o Maicon, que hoje está no Corinthians e pertence ao Shakhtar Donetsk. A gente tem as últimas informações. Vamos lá, a gente tem uma tela do Maicon antes e depois, antes e com a chegada do Antônio Oliveira para comandar o Corinthians. Obviamente estamos falando de números da temporada, 6 jogos antes, 5 depois, foi titular em todos esses jogos em que foi utilizado. Gols com o Antônio Oliveira, 2,
não tinha nenhuma anteriormente, assistências 2, ou seja, participando também do sistema ofensivo, ações no ataque por jogo. Curiosamente, antes era mais, né, mas de uma forma em que não convertia gols e assistências. Finalizações por jogo, aí um empate técnico, e duelos por jogo, 6,7, ou seja, antes mais duelos, provavelmente, dele justamente numa questão mais ofensiva. O Antônio Oliveira, Bira, usando ele um pouco, claro, essa ainda é a função principal dele, a composição ali defensiva, mas com mais aproveitamento e utilização no ataque. Eu queria que você falasse dessa melhora de produção do Maicon, que quando chegou foi muito bem, teve aquela lesão no pé, mas no ano passado foi muito criticado, inclusive pela torcida. A lesão no pé, inclusive, foi no jogo contra o Flamengo. Né, foi num jogo da Libertadores. Da Libertadores? Da Libertadores, o jogo de ida da Libertadores. E o Maicon estava bem. Sim, o gol do Arrascaeta, é verdade. Isso, o Maicon estava bem, né, numa boa fase, né? Estava bem naquele jogo, mas estava numa boa fase. E ele não voltou direito, ele não voltou bem. Agora, o Maicon do ano passado, e até o do começo desse ano, é muito difícil julgar, porque a gente tem como função fazer isso, mas é difícil julgar atuações individualmente de jogadores do Corinthians nesse período, Sim. Porque você está julgando individualmente jogadores que estão dentro de um contexto coletivo nulo. Claro. O Corinthians era um time coletivamente mal trabalhado, que não sabia aproveitar a potencialidade dos seus jogadores, e você vê que o Antônio Oliveira, que ainda o Corinthians não virou um time espetacular, tem um monte de problemas ainda, mas ajeitou algumas coisas, você começa a ver, o jogador começa a reaparecer bem. Você começa a ver o Maicon começa a aparecer, o Yuri Alberto. Acho o Maicon, ele está se beneficiando muito da presença do Ranieri ao lado dele, também é um jogador que chegou muito bem. Então, o Maicon fica com um pouquinho mais de liberdade para sair e chegar na frente, ele tem uma boa chegada na frente. Sempre teve, né? É um jogador que tem tranquilidade, né, nesse momento para chegar a dar um passe, até para concluir uma jogada ou outra, como inclusive no jogo contra o Santo André. Então é um jogador que tem esse potencial e está começando a crescer de novo. Por quê? Porque o time está começando a ficar arrumado. Ainda está longe de ser um time perfeito, mas é um time mais arrumado e a gente começa a ver isso. E talvez outros jogadores do Corinthians... O Yuri Alberto também já ressurgiu, né? De repente a gente começa a ver outros jogadores do Corinthians ressurgindo. Não é mágica, né? É que o time passa a jogar coletivamente, então o time está mais organizado. O número de duelos do Maicon cai, a gente, claro, tem que analisar com mais profundidade os números, ver quais eram as circunstâncias, mas eu até fico com uma impressão, e eu fico até com vontade de fuçar mais esse número, se de repente o número de duelos dele não caiu, porque também ele ficou menos exposto. Agora, um time que trabalha melhor, uma marcação, o ataque também está mais bem posicionado para marcar a saída, tudo não fica estourando no volante. Sim. Quando tudo estoura no volante, o volante está toda hora tendo que duelar pela bola. Eu acho que a explicação é porque o Thiago Maia deve mesmo ir para o Inter. Existe algum impasse ali envolvendo o Lille e o Flamengo, quanto cada um fica com qual pedaço da grana que cada um vai levar, né? Já que o Lille tem metade dos direitos, o Internacional que é o atleta. Até já chegou no acordo com o Flamengo, mas a questão é o valor que vai para o Lille. E depois de amanhã acaba o prazo para inscrições. E aí assim, aquele momento que tem que tomar a decisão. O pessoal vai esticando a corda até uma hora que ou pega uma grana pelo Thiago Maia ou não pega nada. Então vai acabar, pelo jeito, acontecendo um acordo. O Flamengo aí não pode esperar o dia 7 para procurar um jogador. Já se antecipa e tenta o Maicon. Eu acho que é um sinal de que o Thiago vai mesmo para o Internacional. E é uma reposição do Thiago Maia, ou seja, um volante reserva que o Flamengo está tentando contratar, porque só tem o Pulgar, o Alan e o Igor Jesus. Só tem 3. É pouco, né? Uma posição fundamental para uma temporada tão longa, independentemente até de Copa América e tudo. Porque a Copa América o Flamengo vai perder um, que é o Pulgar. Os outros não devem ser convocados. Então o Maicon seria talvez uma opção. E, pelo que eu soube, não é um valor muito diferente daquilo que deve receber pelo Thiago Maia. Então, é quase uma troca. Ele abre mão de um, traz outro. Qual a idade do Maicon? 26, 27, por aí? Por aí. Não, acho que é por aí. Não é jovem, não. A idade do Thiago Maia é 26. Quer dizer, se for isso, quer dizer, até a faixa etária seria a mesma. Eu calculo que deve ser por aí. Não deve ser muito mais do que isso, não. Então, acho que basicamente o que está acontecendo é isso. E o Corinthians... 26. A idade do Thiago Maia, mesma idade. Então, sai um volante, vem o outro pelo mesmo o valor próximo. O William Carvalho, pelo que eu apurei ontem, foi oferecido ao Flamengo, nada mais. Uma oferta do jogador. E o Flamengo quer o Maicon, que é um jogador que o Tite já conhece e pede o jogador, né? Mas, de fato, ele indo para o Flamengo, ele vai para, a priori, ser reserva. Ele vai para compor o elenco, como o Thiago Maia seria reserva se continuasse
mas deve sair. Acho que basicamente é isso. E assim, é óbvio, né? O Corinthians não tem condições de competir. Hoje no UOL tem uma matéria sobre mais de 100 milhões de atraso de direito de imagem de jogadores que estão e que não estão mais no clube. E 180 milhões em curto prazo para matar. Só isso. 180 milhões. O maior patrocínio do Brasil, Master, 120 por ano, não é isso? Isso. 50% a mais do que o valor bruto do patrocínio. Porque quando eu falo patrocínio, você não sabe, de 120 milhões por ano do patrocínio Master, né, que foi tão festejado, quanto vai para o futebol, né? A gente não sabe, porque não viu o contrato. Então, esse é o valor bruto, o valor total. 50% a mais é a dívida de curto prazo. Será que vale a pena essa troca, então, Mauro César, do Thiago Maia pelo Maicon? São jogadores da mesma faixa etária. Tem torcedor falando assim, ó, se for para fazer essa reposição aí do Thiago Maia, não era melhor manter o Thiago Maia? Tem torcedor do Flamengo que fica com essa opinião. Você acha que vale a pena? Tem gente que acha o Thiago Maia, por exemplo, melhor do que o Maicon. O Thiago está bem desgastado no Flamengo, né? A torcida está bem reclamando muito dele. A temporada dele passada foi bem ruim, a outra não. Foi até titular, foi campeão, mas a última foi bem ruim. Eu acho que passa também pelas preferências do técnico e pelo desgaste do jogador no clube, né? E pelo interesse enorme que o Internacional demonstra nesse jogador. Então acho que para ele pode ser interessante uma mudança, né? Para um clube onde ele deve ser titular, deve ser valorizado, tal, o interesse do Inter em contratá-lo, embora tenha ido buscar mais jogadores para a função. Então pode ser interessante para ele, talvez até no aspecto financeiro, a negociação possa ser vantajosa, e para o Lille pode ser bom, porque pega um dinheiro pelo jogador que, se ficar no Flamengo, vai ter hora que acaba o contrato, tudo o Lille não vai tirar mais nenhum centavo. E o Tite deve gostar do Maicon, né? Trabalhou com ele, pediu, certamente gosta do jogador e quer contar com ele. Deve ser pagamento parcelado, né? Como são praticamente todas essas negociações. Depende, para quem não tem dinheiro é muito dinheiro, para quem tem não é tanto dinheiro, né? Comprar, de repente, um carro de 500 mil reais é muito dinheiro para quem não tem 500 mil reais sobrando, mas para quem tem milhões de reais, um carro de 500 mil reais é normal. O jogador de futebol faz isso. Os caras que ganham 1 milhão por mês, o cara tem um carro de 500 mil, um carro de 800 mil, um carro de 1 milhão. O Flamengo tem dinheiro, vai lá e contrata. Quem não tem, fica olhando. Tem a garagem cheia de carro, né? Quem não tem, fica olhando. Houve época que era o contrário, né? O Flamengo ficava vendo os outros contratando. Agora os outros assistem o Flamengo contratar. Eu quero ser jogador, me dá aqui. River Plate, não quer vender? É à vista. Pega lá o De La Cruz. Ah, o Corinthians não paga? Eu quero o Maicon. Ah, mas vai ser reserva, não interessa. O Alan, o Atlético não quer vender? Vai vender, sim senhor. Vendeu. É assim que funciona. Já foi o contrário. Os times aqui de São Paulo faziam a limpa lá no Rio. Quantos jogadores jovens, o Pilhado vai lembrar, o Flamengo perdeu para time de São Paulo a preço de banana. Marcelinho, Marquinho, Djalminha, Paulo Nunes, Júnior Baiano, todos foram bem aqui em São Paulo, porque o Flamengo era uma zona, tudo atrasado, tudo bagunçado, péssimos dirigentes. Agora é o contrário, tem os erros do futebol, tem vários erros. Já criticamos aqui várias vezes a gestão do futebol, os equívocos do Marcos Braz, os erros do Landim, a permissividade em certas situações. Agora, no mercado, o Flamengo vai lá e contrata. Um abraço. Quem não pode, fica assistindo, fica olhando, e paciência. Cara, talvez seja, para o Flamengo não é. E aquela coisa, quando o Flamengo contratou o Guerreiro, que o Corinthians não pagava, aí houve um tremendo, porque não sei o que e tal. Eu falava na época, até esse vídeo, inclusive, desse comentário que eu fiz em 2015, alguns otários colocam na rede social como se eu estivesse defendendo a contratação do jogador quando o Flamengo estava ainda quebrado. Naquela época já não estava mais nessa situação, já estava 2 anos e meio pagando dívidas, e aí ele teve condições de contratar o Guerreiro, que foi uma contratação paga parceladamente, né, diluída no salário dele. O que a dívida do Corinthians, a parte dela, diluiu naquilo que pagava mensalmente. E na época eu falava, é o que eu falo até nesse vídeo que fica aí circulando. Eu falo, se o Flamengo não pagar o Guerreiro, a gente cai de pau. Se pagar, ok, contratou, está pagando porque pode pagar. O Guerreiro jogou aquele tempo todo lá, ainda foi punido por doping, ficou fora, saiu sem reclamar. Tem ação na justiça do Guerreiro contra o Flamengo? Não tem. Agora tem várias contra o Corinthians na justiça. O Flamengo tinha centenas de ações em 2012 para 2013. Centenas de funcionários, de empresa, todo mundo processava o Flamengo porque não pagava ninguém, porra. E detalhe, o Flamengo não virou SAF, não. Porque a SAF tem isso, né? Vira a SAF, aí as dívidas ficam lá atrás, depois resolve, vê como é que fica e de repente sai contratando o jogador. Você vê, a primeira contratação da SAF do Botafogo foi impactante, foi o Patrick de Paula. Na época custou 6 milhões de euros. Foi caro? Ele não joga. Esse foi caro. Se o Maicon serviu ao Flamengo, não teria sido caro. Ô Mauro,
Mas você acha que pela bola do Maicon vale 6 milhões de euros? Hoje, você acha que ele vai render no Flamengo? É mais barato, pilhado, do que o Alan, por exemplo, né? O Alan custou 8 para 9, né? Foi bem mais caro. Eu acho assim que a fase é ruim, como do Fausto Vera ruim, amanhã talvez apareça jogando bem em outro time. Quem consegue jogar bem no Corinthians? Né? Até o Cássio estão criticando de vez em quando, até o Cássio é alvo de crítica. Quem consegue jogar? Com o Vanderlei, Mano Menezes agora acabou de chegar um novo técnico, o Antônio Oliveira, está há pouco tempo no clube, quer dizer, quem consegue jogar bem nesse time? Quem consegue realmente render? Um ou outro individualmente pode render. Num time bem montado, a tendência é que ele recupere o melhor futebol dele. Ele é jovem ainda, 26 anos, quer dizer, um jogador que tem muita lenha para queimar. E as contratações do Flamengo nos últimos anos foram todas nessa faixa etária. O próprio Léo Ortiz, que tem 28, é um pouco mais velho do que a média da idade dos jogadores que têm sido contratados. O De La Cruz tem 26, você vê, com 26 tem o Pedro, o Alan um pouquinho mais, eu acho. Não, igual. O Alan, o Maicon, o De La Cruz, tudo nessa faixa. O Gabigol tem 27, vários jogadores nessa faixa de 26, 27 anos, 25 anos. A média ficou bem mais baixa. Ou seja, o Flamengo também formou um elenco de jogadores que, desde que estejam bem no clube, esses caras podem jogar bons anos ainda. Bons anos, porque estão ainda distantes dos 30. E depois dos 30 o cara ainda consegue jogar um tempo. Você vê o Léo Ortiz, 28, fez um contrato de 5 anos, vai até 33. Como zagueiro, ele pode jogar com 33 anos tranquilamente, ele pode cumprir esse contrato bem. Então, eu entendo que essa é uma condição que o clube tem hoje, né? E acho que ele pode voltar a jogar bem, sim. Vejamos como vai ser. Aí é com o Tite, né? O Tite está pedindo um jogador, está dando aval. Eu acho melhor do que se envolver na aventura do William Carvalho, que foi oferecido ao Flamengo, que está com uma acusação de agressão sexual lá em Portugal, né? Isso. Não, na Espanha. Na Espanha, ele joga no Betis. E que talvez até por isso o cara queira ir embora, não sei. Aí é um rolo danado, né? Eu acho que mais negócio fazer a contratação. O cara joga já no Brasil, já está aqui adaptado ao futebol brasileiro. Enfim, eu acho que é uma boa tentativa. O Thiago Maia, assim, o Thiago Maia não tem mais clima, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o próprio clube percebeu isso. E ele deve estar afim de sair também, né? Tanto que ele não está nem sendo relacionado. Ele jogou um jogo daqueles 2 que o Flamengo fez, acho que foi contra o Nova Iguaçu, com o time sub-23. Ele participou nem o tempo do jogo inteiro, só jogou aquilo. Ele não viajou para os Estados Unidos, ele ficou aqui no Brasil, ele não é relacionado para os jogos, e o Inter quer contratá-lo. Imagino que ele deve anunciar, creio eu, a saída do Thiago Maia já, e aí o Flamengo vai pegar esse dinheiro, terá mais uma diferença e ficar com o Maicon, a não ser que o Corinthians consiga cobrir a proposta, né? Eu não duvido de nada, depois que o Corinthians contratou o Igor Coronado, e o próprio clube diz que ele vai custar, entre comissões, luvas e salário, 2 milhões por mês, não é isso? Eu não duvido de mais nada. Agora, daqui a pouco, o Corinthians vai fazer a proposta de pré-contrato para o Gabigol. Para o ano que vem, oferecendo, sei lá, talvez oferecendo... O estádio de Itaquera não dá para oferecer porque não está pago. Então não pode oferecer o que não quitou, né? Mas pode oferecer, de repente, sei lá, o Parque São Jorge, ou alguma coisa assim, dar tudo para o Gabriel para tirar um jogador do Flamengo. Porque é isso que os dirigentes geralmente fazem, né? Nessas horas, querem dar uma resposta. A resposta para o Corinthians tem que ser uma resposta na gestão, organizar o clube, arrumar o clube, para não passar mais por isso. Para não passar mais por essa situação de perder jogadores que ele não consegue segurar. Entendeu? É igualzinho o caso do Caio Paulista. O que fez o Palmeiras? O Caio Paulista não é isso tudo, não interessa, eu quero. Aí o São Paulo ficou ali, eu vou pegar o jogador, vou contratar, tá aqui, Fluminense, eu pago, pronto. Aí o São Paulo ficou esperneando, paciência, o Palmeiras falou, contratou. Quem pode, pode. Mas o Caio Paulista não é isso tudo, não importa. Joga no São Paulo agora, no Palmeiras agora. O Palmeiras foi lá e pegou. Um abraço. O São Paulo que se organize para não passar por isso de novo. Mas já houve época que o São Paulo contratava jogadores e o Palmeiras chupava o dedo porque não tinha nada, né? O Palmeiras está sempre encalacrado, sempre... Agora mudou. Cara, o Fla-Flu, será? O Zinho citou ali certezas que a gente tem de lado a lado, né? O Gerson tá fora, operado, se recuperando. Do outro lado não tem o André, que foi expulso na partida passada. Uma semifinal de peso, que foi final nas últimas edições. E o Renato Augusto, do lado do Fluminense, ele falou um negócio que é importante também pensar para esse jogo. Vamos ouvir o Renato para a gente falar um pouquinho desse Fla-Flu. Hora de ganhar, não tem para onde correr, tem que... para ser campeão vai ter que ganhar clássico, vai ter que ganhar os jogos decisivos, então focar 100% agora no Campeonato Carioca para poder chegar ao tricampeonato.
Tá aí, pensando em vencer o Clássico, o Fluminense tem nenhuma vitória esse ano. O Mauro tinha levantado esses dias, né? Que a última vitória foi a final, o 4-1 lá, que o Zinho até citou empate hoje. E 2 derrotas, Mauro. E de lá para cá são 11, né? 5 derrotas e 6 empates. É muita coisa para o time como o Fluminense, que mesmo, evidentemente, tendo esse tipo de resultados aí, um pouco também em função de jogar alguns clássicos pensando na Libertadores. Estamos falando do Fluminense campeão da Libertadores do ano passado. Sim. Né? Então tinha outros compromissos, às vezes não ia com força máxima. Também, né? Mas agora nesse ano. E outra informação do Fluminense, desculpa te cortar, Mauro, só porque eu estava olhando aqui para eu não esquecer de novo. Chegou aqui pra gente no Fluminense, divulgado pela assessoria, que o Douglas Costa teve uma lesão confirmada. Ele saiu da partida contra o Botafogo no último sábado, fez um exame nessa terça que constatou uma lesão no anterior da coxa direita, começou o tratamento no CT. Então é mais um desfalque. Não, né? Infelizmente eu vou pedir para o Pascoal repetir aquele normal dele, porque se tratando do Douglas Costa, a gente sente muito, mas é normal, gente. Assim que chegou, qual era o comentário? Baita jogador, etc, etc. Mas ele tem uma explosão muito forte, os músculos acabam não aguentando. Aquela história que ele perdeu vários jogos da seleção, inclusive na Copa do Mundo de 18, por conta desse tipo de lesão muscular, enfim. É uma pena pela qualidade que ele tem, mas é uma coisa crônica nele, não sei. Enfim, a explicação dos médicos na época da seleção é que ele tinha uma explosão maior do que os músculos poderiam aguentar. Então, volta e meia ele tem isso. E na chegada ao Fluminense a gente comentou, não tem como falar dele quando veio, vai para o Grêmio de volta. Esse assunto é recorrente com ele, porque, infelizmente, ele passa muito. Aí dá prazo para isso? Não fala. Mas já vai perder esses 2 jogos. Dificilmente falam em prazo. Mas, não sei, né? É uma lesão no adutor de coxa. Acho difícil ele voltar tão rápido assim. Ou seja, de um lado não tem André, não tem Douglas Costa. Do outro lado, Fabrício Bruno é dúvida. O Gerson é desfalque certo. Mas aí estamos falando de 2 que... tá. E aí o Flamengo ainda pode não ter o Wesley e o Gabriel, que estão sendo ali reavaliados durante a semana, mas são hoje jogadores que ficam à disposição no banco de reservas. E aí, Zinho, a gente falava aqui de favoritismo antes do campeonato começar, né? Eu achava que era aí, só pra gente visualizar o que a gente está dizendo. Mas a gente falava de favoritismo agora, e tal. O Douglas Costa não é mais dúvida ali. Agora ele não é mais dúvida. Ele acabou de subir para ser desfalque certo, o Douglas Costa. Pra mim, Zinho, sem o André, o Fluminense perde o favoritismo. Não, eu já não achava que mesmo com o André ele era favorito, não. É um jogo muito igual. E pela vantagem que o Flamengo tem, vai chegar ainda para a gente dar essa porcentagem, porque queira ou não queira, num jogo tão equilibrado, você ter uma pequena vantagem faz diferença. O Flamengo joga por 2 resultados iguais. Agora, o André é uma peça, né, fundamental para o Diniz. Ele começa de volante, termina de zagueiro. A maioria dos jogos acontece isso. A ausência, o Douglas Costa não podendo jogar, é uma peça que é uma opção. É só você pensar na conquista da Recopa. Quando sai do banco o Marcelo, o Douglas e o Renato Augusto, é que o Fluminense realmente cria as melhores oportunidades, tinha o domínio, mas as chances claras é quando esses caras entram ali e mudam bastante esse poderio ofensivo. Não ter essas opções não é bom também para o Diniz, mas do outro lado você também vê que o Flamengo, né, não tem o Gerson, encaixou ali com o De La Cruz fazendo essa função, mas o Gabigol, como é que vai estar? Que é uma opção muito boa no banco. O Wesley também na lateral direita. O Fabrício Bruno joga ou não joga? Chegou o Léo Ortiz, mas vai ganhar ritmo. Então tem desfalque para os 2 lados, mas se a gente for olhar os elencos, e a gente falou isso, tanto o Fluminense, o Flamengo já melhorou. O Fluminense, campeão da Libertadores, também melhorou o seu elenco, também se reforçou, né? Veio o Renato Augusto, veio o Terãs também, que é opção para o Diniz. Então continua sendo um jogo muito grande, muito forte, muito equilibrado, e o Flamengo com essa vantagem de jogar por 2 resultados iguais. O Maicon já vai ser opção também para... Calma. Não, tá bom, esse é outro assunto. Calma, que a gente vai falar disso falar uma coisa, já. Falou desse... Mas a resposta para a sua pergunta é não. Isso? Não, né? Tem isso. Não, como o Zinho não participa nas sextas, né? Sextas
O jogo é sábado. Folga toda sexta, Não, né? então, sexta-feira ele não participa. Então, já tá me tirando. Não, aí na quinta-feira a gente Você dá quer esses vir na percentuais. sexta-feira, Tetra? Lembra da última vez que você falou isso, hein? Não, esse percentual a gente vai dar na quinta, tá, Zinho? Fica combinando que você tá aqui. Outra aqui na quinta. Na quinta a gente dá esse percentual. Eu te prometo que na quinta-feira. O Maicon, você falou o quê? Que não vai ser, né? Não vai ser. Fla-Flu Tá antes, daqui a tudo pouco a gente vai esquisito. falar de Maicon, tem versão do Augusto Melo, Isso. tem versão de dirigentes do Flamengo falando sobre isso. Eu conversei com algumas pessoas de lado a lado hoje durante o dia, daqui a pouco a gente esclarece a situação do Maicon. Mas só pra gente fechar o Fla-Flu Sai um favoritinho. titular fundamental no Fluminense. E, claro, sai um titular da defesa do Flamengo, mas com uma reposição muito boa ali. Eu acho que perde mais o Fluminense, né? Com isso aí. O Gerson, o Tite já não estava contando, e tem muita gente ali pro setor. O problema dele já era anterior. Eu acho que o Fluminense vai sofrer mais para responder aquela pergunta. O Fluminense que sofre mais com os desfalques pelo tamanho do elenco e tudo, do Flamengo do outro lado. Mas o Fabrício Bruno faz Será diferença que o nesse Diniz Flamengo, vem com hein? o Kennedy já de início? Pois é. Zinho, a gente está perguntando isso há tanto tempo, né? A gente sondou eu já isso queria o na Kennedy na Libertadores. Não, O porque Pascoal agora não fez... tem... Qual é a substituição que ele faz? Ele recua o André para zagueiro, tira o Felipe Melo e bota o John Kennedy. Então agora que já não tem o André, será que ele vai fazer isso? E vai botar o quê? Acho O Martinelli difícil, de né? primeiro Primeiro volante? jogo, Põe o Martinelli de primeiro volante, então pode botar o Thiago, que é zagueiro de primeiro volante. Mas aí ele vai perder muito poder de marcação. O André faz muita diferença nesse meio campo. Para mim, o Fluminense não tem. Hoje tem muitos E o Lima jogadores vai do jogar de meio segundo para volante? frente. A gente tem que discutir aqui se é o Lima, se é o Alexander, quem que vai entrar no O Alexander, primeiro volante. Eu Mas acho que é o Alexander. Aí só você tem Se vai pôr três o jogadores. Marcelo para dentro e botar outro lateral, não sei, acho que o Diniz Mas o pode Marcelo inventar não tem alguma esse poder coisa de aí. marcação Não, desse marcação jeito, não, não. de criação, não é Então, ele. mas é isso. O André marca para todo mundo. A Alexander vai marcar, sei lá. O Alexander é bom jogador, eu Não vai gosto. deixar um cara só para, eu não acredito, para colocar de cara o JK, não. Eu também não acho, não. Acho que o JK fica para depois. Sabe, mas assim, Vamos quando ver. é Flamengo e Fluminense, o Fluminense vai sofrer com essa ausência. O André é um jogador que está convocado para a seleção brasileira. Ele cometeu uma asneira, cometeu um pênalti por culpa dele. Ele cometeu uma besteira. Foi dominar a bola, dominou mal, o adversário tomou e ele fez pênalti. A besteira foi dele. O erro foi dele. E ele foi expulso de campo. Se ele tivesse em campo, a gente estaria dizendo outra coisa. Sim. Mas, para mim, o Flamengo continua muito favorito. Então, mas o muito Fabrício favorito. Bruno também o faz Flamengo. falta do lado do Flamengo. Como assim, Missiona? Outro Deixa eu tipo. entender. O Fabrício Bruno é um zagueiro rápido, o Fabrício Bruno é um zagueiro que tem feito uma O boa Davi Luiz, temporada. o Davi Luiz não serve? Pra mim, não substitui a altura. Não? Não. A gente ainda ia ouvir Olha o isso nível um dia, de hein? exigência, né, Quando que nós chegou, somos Pará, hein? quando chegou era Davi e mais ninguém, né? Era Davi Esses mais dois, 10 ninguém Mas ele sabia. chegou faz tempo, hein? Já passaram uns anos aí. Se fosse o Léo Pereira, se fosse o Não, Léo mas Pereira, a Dani Eu concordo, tem Zinho, razão que no o que ela André tá faz mais analisando falta aí, do que o gente. Fabrício, mas Você o Fabrício tem faz razão. falta. Não, faz falta. Todo Não, titular porque faz falta quando quem sai. joga por esse lado? Quem joga por esse lado? Lado esquerdo do ataque do Fluminense, lado direito da defesa do Flamengo. Keno, Marcelo. o Ganso encosta ali e o Marcelo vem no apoio. E ainda tem o Cano como referência. Então é em cima ali desse lado direito. O Davi Luiz é experiente, baita de um profissional, um cara que eu respeito, mas nessa coisa da velocidade, do 1 contra 1, né, o Davi Luiz vai ter mais dificuldade para fazer uma cobertura do Varela, né? Então, assim, vai precisar que o Pulgar fique mais preso. O Esse é o próprio nome. De La Cruz vai ter que ficar muito mais, não vai ter que sair tanto com, né? Porque aí vai ficar, é o que o Tite está buscando, né? Equilíbrio. O Fabrício Bruno faz falta sim. Nesse equilíbrio, o Eric Pulgar é o cara que vai fazer, ele vai ter mais obrigações defensivas do que o normal. Sim. Mas ele faz isso, sorrindo. O Pulgar joga marcando, sorrindo. É o que ele gosta de fazer. Ele vai jogar sorrindo. Vai fazer ali e tal, pela direita. Eu acho que não vai ter, nesse aspecto não tem problema. Eu continuo achando o Flamengo favorito. Como se essa fosse a final, poderia ter. É uma semifinal com cara de final. Sim. Perfeito?
Mas o Flamengo seria o favorito para mim. Como para mim, o Flamengo é o favorito a ganhar o título. Não tem outro. O Flamengo é o favorito a ganhar o título. Vai ganhar o título? Não sei. Porque minha bola de cristal rachou. A bola de cristal do Mauro tá boa, porque tá dando toda hora. A do Mauro tá funcionando no Wi-Fi. Tá pensando aqui. A minha rachou, não tá funcionando, mas o que eu posso fazer? Para mim, o Flamengo é favorito a conquista do título carioca. Tá aí, galera, informações do Flamengo, as notícias daí sobre essa questão da possível chegada do Maicon. Ontem o pessoal falando, né, que já estava aí praticamente tudo certo, mas pelo que eu estava vendo, vai ser bem difícil de se concretizar essa chegada do Maicon, mas vamos aguardar as próximas notícias. Seria uma ótima opção ali para o Flamengo. Muitos torcedores falando, né, que o Thiago Maia é muito melhor que o Maicon, mas acredito que não tem mais clima, né, para o Thiago Maia continuar no Flamengo. Até ele mesmo está forçando essa saída para o Internacional. O volante também, o Alan, né, que está lá no Flamengo, que não está tendo muito espaço, não entendo porque que o Alan ainda não conseguiu jogar um pouco mais, né, no Flamengo, ter um pouco mais de minutagem, mas o Tite que está no dia a dia, nos treinamentos. Mas o Michael seria uma ótima opção aí, não seria titular, né, mas chegaria ali para compor o elenco. Esse ano vai ter o período da Copa América, onde os times aqui no futebol brasileiro vão sofrer com as convocações. O Flamengo mesmo tem vários jogadores aí de várias seleções, né, o Flamengo vai sofrer bastante. E ali de volante, né, que é o Pulgar, que é titular absoluto, vai ser convocado. Então o Flamengo já está olhando mais aí para esse período, né, de Copa América, já se preparando, né, para não sofrer muito com isso, com essas convocações. O Michael é um ótimo jogador, não está jogando aquele grande futebol no Corinthians, mas o Tite conhece ele, já trabalhou com ele, acredito que daria certo sim. Não chegaria, né, para ser titular, né, porque o Flamengo tem vários jogadores aí que estão bem à frente, né, do Maicon, mas seria uma boa opção. Vamos aguardar as próximas notícias. O Flamengo que no sábado tem essa partida aí muito importante contra o Fluminense, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O torcedor aí já está na expectativa para essa primeira partida da semifinal do Carioca, então vamos aguardar. O Tite segue aí preparando o time para essa primeira partida da semifinal. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.